Oi, pessoal. Chegar aos 40 anos, nossa, parece que é quase um divisor de águas, né? Totalmente. É uma idade que, assim, chama muito para pensar, para crescer. Exato. Tem gente que encara com um certo receio, né? Tipo, e agora? Outros já veem como, sei lá, um novo capítulo, uma chance de começar de novo. É bem isso. É interessante pensar que não é de hoje que essa idade é vista como significativa. Tem gente que fala até de referências mais antigas, tipo a ideia de que o caráter se firma aí. Ou mesmo simbolismos de transformação, sabe? Sim, tipo aqueles 40 anos no deserto, né? Um tempo de provação, mas também de mudança profunda. Isso, um período para se purificar, para mudar. É quase um ponto de mutação mesmo, como algumas reflexões colocam. Corpo na mente e também as oportunidades que talvez a gente não veja de cara. Perfeito. Porque tem muita coisa acontecendo, né? Muito mais do que os clichês costumam mostrar. Os clichês. Esses não faltam. Quem nunca ouviu a piada da vista cansada ou que precisa começar a tomar colágeno? Sim. Ou que a gente já não tem mais pique pra nada, tem essa imagem, né? Tem. E assim, sendo bem honesta, algumas coisas a gente sente mesmo. O corpo muda, não tem jeito. O metabolismo parece que desacelera um pouco. Fica mais lento. E talvez apareçam umas dores que antes não existiam, né? Aquela dorzinha no joelho, nas costas. Exato. A energia também, parece que a bateria acaba mais rápido. A gente percebe os limites do corpo de um jeito mais claro. É verdade, o corpo físico mostra alguns sinais. Perda de massa muscular se a gente não cuidar, a visão pode pedir óculos, as articulações reclamam mais. Isso é fato. Pois é. Dá uma sensação de declínio às vezes. Só que aí entra o ponto interessante. Enquanto o corpo parece seguir essa curva, digamos, descendente em algumas capacidades, o cérebro, ele está numa outra vibe. Especialmente nessa fase que chamam de quinta década, dos 40 aos 49. Outra vibe? Como assim? Não é só, sei lá, começar a esquecer as coisas? Outro clichê, né? Esse é um clichê forte, mas as pesquisas mostram algo bem mais complexo. Não é só a deterioração. Pelo contrário, falam numa espécie de reconfiguração. Reconfiguração? Tipo, o cérebro se reorganizando? Exatamente. Tem estudos que indicam que, por exemplo, o cérebro pode ter um pouco mais de dificuldade para absorver glicose, que é o combustível principal. E aí, o que ele faz? Desiste? Que nada, ele se adapta. Ele meio que se recabeia, sabe? Para otimizar o uso dos nutrientes que estão disponíveis. É uma resposta inteligente do organismo. Nossa, que interessante. Então essa reengenharia cerebral, ela não é só uma forma de lidar com a falta de energia. É quase uma nova forma de operar. Pode-se dizer que sim. É uma adaptação ativa. O cérebro não é passivo nesse processo. E como a gente percebe isso no dia a dia? Essa mudança na fiação? Olha, a principal mudança que os estudos apontam é na conectividade neural. Quando somos mais jovens, as redes neurais são super especializadas, cada área focada numa função. Tipo gavetinhas separadas para cada coisa. Isso, mais ou menos isso. Depois dos 40, essas redes tendem a ficar mais integradas. Diferentes áreas do cérebro começam a conversar mais, a trabalhar mais juntas. Isso é bom ou ruim? Porque parece que pode bagunçar um pouco, não? Então, no começo, essa integração pode até significar que a gente fique um pouco menos ágil em algumas tarefas específicas, tipo raciocínio verbal muito rápido ou cálculo mental ligeiro. Pode dar uma sensação de lentidão inicial. Tá. Então talvez aquela sensação de não sou mais tão rápido para isso tenha um fundo de verdade aí, nessa fase inicial da mudança. Pode ter. Mas a parte fascinante é que essa maior integração parece criar uma resiliência maior ao próprio envelhecimento. Resiliência? Como assim? O cérebro mais integrado talvez consiga compensar melhor eventuais falhas ou desgastes em áreas específicas. E tem mais. Tarefas que a gente já domina muito bem, que são quase automáticas, como a linguagem, por exemplo, essas podem até melhorar. Sério? Quer dizer que eu posso ficar melhor em argumentar depois dos 40? Quem sabe? A capacidade de usar a linguagem de forma rica e contextualizada pode sim se aprimorar com a experiência e essa integração cerebral. Que alívio!
Mas então, para ajudar nesse processo todo, o que a gente pode fazer? Aí entram aquelas recomendações que parecem básicas, mas são cruciais nessa fase. Dieta saudável, para dar os nutrientes certos para o cérebro. Certo. Comer bem. Exercício físico, que melhora a circulação, inclusive no cérebro. E exercício mental também. Tipo... Palavras cruzadas, aprender algo novo. Exatamente. Manter o cérebro ativo, desafiado. Aprender um idioma, um instrumento, ler coisas diferentes. Tudo isso ajuda a manter essas conexões funcionando bem e a apoiar essa reconfiguração de forma positiva. Entendi. Então, cuidar do corpo e da mente é ainda mais importante para navegar bem essa fase de adaptação cerebral. Fundamental é dar ao cérebro as ferramentas que ele precisa para fazer essa transição da melhor forma possível. Falando em transição e desafios, a gente não pode fugir da famosa crise da meia-idade, né? Isso sempre aparece quando se fala dos 40. Ah, sim, a tal crise. Ela existe para muita gente, de fato. E parece que é um momento de confronto, né? Olhar para trás, para as escolhas feitas e talvez sentir uma urgência, o tempo tá passando, isso só meio pesado. Pode ser pesado, sim. Porque envelhecer também envolve perdas reais, né? E as decisões que a gente tomou ou não tomou ganham um peso diferente. A gente se dá conta do caminho percorrido. É tipo olhar no espelho e não reconhecer só a imagem, mas a história toda que levou até ali. Exato. E aí vem a tal crise, que, como dizem por aí, pode curar ou matar. Nossa, forte isso. Cura ou mata? Porque é um convite, talvez um chamado meio abrupto, para fazer uma auditoria existencial. Auditoria existencial, gostei do termo. Mas como seria isso na prática? É se fazer perguntas difíceis com uma honestidade brutal mesmo. Tipo, o que eu fiz da minha vida até agora? Como eu me sinto de verdade com isso? Não é o que eu deveria sentir, mas como eu sinto. Sei. Aquela sinceridade que às vezes a gente evita, né? Exatamente. E mais, o que eu quero para os próximos, 40 anos? Onde eu preciso mudar? Onde eu preciso expandir minha vida, meus horizontes? Exige coragem para encarar essas perguntas. Muita coragem. E exige também estar disposto a se despedir de algumas coisas, sabe? Aquelas máscaras que a gente usa, aquelas crenças antigas que já estão meio mofadas, que não servem mais para quem a gente se tornou. Abrir mão de quem a gente achava que era ou de quem os outros esperavam que a gente fosse. Isso. Exige desapego. Pode ser doloroso no começo, essa desilusão que é literalmente tirar a ilusão, né? Ver a realidade sem filtros. Mas imagino que possa ser libertador também, né? Depois do susto inicial. Muito libertador. Porque aí você pode começar a construir algo mais autêntico, mais alinhado com o seu eu de agora, não com um eu antigo ou idealizado. E isso me leva a pensar na pressão social. Aquele roteiro que parece que todo mundo tem que seguir, né? Casar até certa idade, ter filhos, ter a carreira X. Ah, o famoso script social. Ele pesa bastante. E aí, se aos 40 a vida da pessoa não se encaixa nesse modelo, pode rolar uma frustração enorme, imagino. Um sentimento de fracasso, talvez. Pode rolar sim. Porque a comparação é quase inevitável, né? A gente olha para o lado, para as redes sociais. Verdade. E como lidar com isso? Como essa auditoria existencial ajuda aí? Ajuda porque o foco muda. A questão deixa de ser eu segui o roteiro direitinho e passa a ser a vida que eu construí do meu jeito até aqui. Ela me satisfaz? Ah, entendi. É trazer a avaliação para dentro, para o sentimento pessoal de satisfação e não para um checklist externo. Exatamente. E a maturidade que chega com os 40, a experiência acumulada, aquela resiliência que a gente falou que o cérebro pode desenvolver, tudo isso dá mais ferramenta para a gente redefinir o que é sucesso. Redefinir em termos próprios, né? O que significa sucesso para mim agora, e não o que a sociedade disse que era sucesso quando eu tinha 20 anos. Perfeito, é ter a força e a clareza para dizer, ok, meu caminho foi diferente, mas ele é meu e eu banco ele. Ou, ele não tá bom e eu tenho força para mudar a rota agora. Essa ideia de mudar a rota, de redefinir, é poderosa, porque combate aquela sensação de que o melhor já passou, né? Que depois dos 40 é só administrar o que restou. Sim. E é importante combater essa ideia porque ela simplesmente não é verdade para muita gente. Pelo contrário. Tem exemplos
incríveis por aí, né? De gente que realmente floresceu, que fez coisas grandiosas depois dos 40. Muitos. Às vezes a gente esquece, mas figuras conhecidas. Pensa no Coronel Sanders, do KFC. Ele começou a franquia para valer com mais de 60 anos. Verdade. E a Vera Wang, estilista famosíssima, lançou a própria marca de noivas aos 40. Exato. E aqui no Brasil, a Cora Coralina publicou o primeiro livro dela aos 75 anos. Uma vida inteira escrevendo, mas o reconhecimento público veio bem mais tarde. Nossa, são exemplos muito inspiradores mesmo. Mostra que talento, determinação, vontade de criar, isso não tem prazo de validade, né? De jeito nenhum. E talvez justamente a experiência, a autoconsciência que vem com a maturidade, que foi lapidada naquela crise, naquela auditoria, talvez isso seja o combustível perfeito para essas novas realizações. Faz sentido. Talvez as realizações depois dos 40 sejam até mais profundas, mais alinhadas com quem a pessoa realmente é. Exatamente. Menos para provar algo para os outros e mais por uma necessidade interna de expressão, de contribuição. Então, fazendo um balanço de tudo isso que a gente conversou, os 40 anos parecem ser, de fato, uma fase de transição bem complexa. Com certeza. Não dá para negar os desafios físicos, mentais, existenciais. Eles estão lá. Mas, ao mesmo tempo, não é só perda ou declínio. Tem essa adaptação do cérebro, essa oportunidade potente de autoconhecimento, de se reinventar. Isso. É como se a vida entregasse um novo conjunto de ferramentas. Ferramentas forjadas na experiência, na reflexão. Cabe a nós aprender a usá-las. Gostei dessa imagem. Não é o fim da estrada, é um trecho novo, com um carro diferente, talvez? Pode ser. Um carro com mais quilometragem. Talvez um pouco mais lento na arrancada, mas com um motor mais resiliente e um GPS interno muito mais apurado. Boa! E para fechar nossa conversa, tem alguma reflexão final que esses estudos e ideias nos deixam? Tem uma que eu acho muito bonita, inspirada até em Machado de Assis. A ideia de que a nossa vida é delimitada por 2 horizontes. A saudade, que olha para o passado. A saudade. E a esperança, que olha para o futuro. Aos 40, parece que a gente fica muito consciente dessa dinâmica. A gente tem mais passado para olhar com saudade, talvez, mas também tem uma noção mais clara do futuro que ainda quer construir. É verdade. A perspectiva do tempo muda, né? Muda. E a provocação final que fica é como usar essa consciência mais aguda do tempo, essa maturidade, essa experiência toda para construir ativamente esse horizonte da esperança. Como direcionar o olhar e a ação para o futuro que a gente deseja. Em vez de ficar preso, sei lá, aos roteiros antigos, às dores do passado ou às limitações que a gente acha que tem agora. Exatamente essa questão. Como usar a bagagem dos 40, não como um peso, mas como um impulso para voos mais conscientes, mais significativos. É um convite à ação, né? A construir ativamente os próximos capítulos. Um convite desafiador, mas muito potente. Adorei a nossa conversa. Eu também. É um tema que rende muita reflexão, né? Dá pano pra manga. Demais. E para quem nos ouviu até aqui, muito obrigada pela companhia. Espero que essa conversa tenha trazido algumas luzes, talvez algum conforto, ou até mesmo aquele empurrãozinho para encarar essa ou qualquer outra fase da vida com mais clareza e coragem. Isso aí. Refletir sobre essas fases é sempre válido, né? Ajuda a gente a se entender melhor. Com certeza. E se quiserem continuar essa conversa, explorar outros temas sobre como o tempo e as experiências nos moldam, tem mais conteúdo aqui no canal, esperando por vocês. Falamos sobre como era viver nos anos 70, como a televisão impactou nossas vidas, assuntos para a gente seguir pensando juntos. Ótimo. Sempre bom ter esses espaços para trocar ideias. Verdade. Então, pessoal, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Até a próxima.